O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Amados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Avanhandava, queridos filhos e filhas, também você que através da Rádio Liberdade FM e do nosso canal no YouTube vive conosco a liturgia desta quarta-feira, da quarta semana da Quaresma, hoje dia 2 de abril, com a graça de Deus, nesta missa votiva de São José, concluindo o nosso dia de adoração, o nosso dia eucarístico. E caminhando para a maior de todas as solenidades da Igreja, ou seja, a Santa Páscoa, a noite batismal, a mãe de todas as celebrações, nós estamos acompanhando esse processo de mudança de vida. Esse processo que se chama conversão e que ele não acontece de uma vez por todas como se fosse um passe de mágica. Esse processo de conversão, esse processo de vida nova em Cristo, esse processo de santidade, ele tem sim um começo, no dia em que nós fomos batizados.
Ali, na pia do batismo, que é o útero da igreja, que é a nossa mãe, aqui morre-se e ressuscita. Aqui morre uma pessoa escrava do diabo e no batismo essa pessoa já começa a vida nova, a vida do cristão. Por isso que na teologia da igreja, a pia do batismo ela é ao mesmo tempo um túmulo e ao mesmo tempo um útero. Ali, o que é batizado morre e ressuscita, porque rompe-se com o pecado original. Mas não basta romper com o pecado original. Eu dizia isso hoje na visita ao Santíssimo. Em nós, na nossa humanidade ferida, marcada pelo pecado, permanece depois do batismo uma coisinha cujo nome é esquisito, chamada concupiscência. O que é isso? Traduzindo num português bem claro, a concupiscência é o gosto pela coisa errada. É isso que fica em nós. O batismo, ele apaga o pecado original, ele tira o pecado, mas essa tendência para o lado ruim sempre fica na gente. Essa é a nossa humanidade, falha e ferida. É como se o nosso corpo tivesse saudade do pecado. É como se a gente tivesse a nossa vontade humana feito um cavalinho. Se a gente não adestra o cavalinho vai de pocotó em pocotó até a boca do inferno. Basta a gente pensar como muitas vezes para nós é difícil fazer o bem e é muito fácil fazer o mal. Vou dar exemplo muito prático. Você começa uma penitência na quaresma. 2 palitos, se você não se vigia, a penitência da tua quaresma não dura 2 dias. Você olha para o Santo Rosário e diz: nossa, não tenho tempo, é muita bolinha, não dou conta de ficar meia hora rezando esse rosário. Mas passa 2 horas vendo porcaria na frente do celular, que não tem proveito. Então vejam, são exemplos da vida cotidiana que nos revelam que a nossa vontade humana, se ela não é adestrada pela palavra de Deus, ela vai levando a gente cada dia mais para longe do céu. O caminho da conversão, que começa no nosso batismo e vai até a hora da nossa morte, esse caminho de conversão é um caminho onde nós vamos experimentando o amor de Deus por nós e procurando também corresponder a esse amor. Corresponder a esse amor de Deus, que deseja a nossa salvação muito mais do que a gente. Olha que linda essa primeira leitura hoje, tirada do livro do profeta Isaías. Deus que olha para a gente e pela boca do profeta Isaías ele diz: eu trabalho, eu te ajudo na obra da tua salvação. Eu não quero que você se perca. Olha que amor de Deus misericordioso é esse, que não contente de nos criar, é um Deus que tem prazer em nos perdoar. Nós ouvíamos isso domingo na Santa Missa, do 4º domingo da Quaresma, naquela parábola belíssima do Pai misericordioso, aquele pai que tem 2 filhos e ambos os filhos difíceis, um que sai, outro que não sai de casa, mas também é da cabeça dura, e esse pai, que é Deus, sai ao encontro de ambos os filhos, os que estão do lado de fora, mas também os que estão do lado de dentro e precisam da conversão. E nesse caminho de conversão, nós experimentamos a misericórdia divina, que além de trabalhar pela nossa salvação, essa misericórdia divina não nos esquece. Olha, o final da primeira leitura: ainda que uma mãe esqueça, abandone o seu filho, eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece de nós.
mesmo quando às vezes parece que esquece, mesmo quando parece que a gente está remando sozinho no grande barco da vida. Semelhante àquela historinha já bem conhecida do pai e do filho que vão viajar de trem e de repente o trem entra num túnel muito escuro e a criança se desespera e diz, por não ver o seu pai, o meu pai me abandonou. E de repente o pai, dentro do vagão do trem, risca um palito de forfe, põe perto do rosto, a criança vê o pai, e mesmo depois, quando esse palito apaga, a criança fica porque diz, está escuro, mas o meu pai está aqui. Me recordo que quando eu era criança, eu, além de dar muito trabalho para minha mãe, eu também sempre fui muito doentinho. Só de pneumonia, acho que eu já juntei umas 10, né? Então, eu volta e meia ficava internado, fosse na Santa Casa de Mirassol, fosse no hospital de base em São José do Rio Preto, e eu tinha muito medo de ficar sozinho, não gostava. Isso eu tinha lá meus 5, 6, 7 anos, e a minha mãe, coitada, Deus a tenha com muita misericórdia na eternidade, a minha mãe, ela então dormia debaixo da cama do hospital, às vezes em cima de um lençol, porque não tinha muito recurso, mas ela pegava um barbante, amarrava na minha mão e amarrava no braço dela. E ela dizia, se der medo, você puxa. Deus faz isso com a gente. Deus também coloca para nós sinais da sua presença no nosso dia a dia, para que na hora que a escuridão do medo, do abandono, da dificuldade baterem na nossa porta, a gente também tenha recordações da sua presença. Seja uma imagem de um crucifixo, seja uma mensagem que você recebe de alguém, seja um abraço, um aperto de mão, um sorriso. E a lembrança máxima de que Deus não se esquece de você e deseja te dar a vida, como disse Jesus no Evangelho, se chama Eucaristia. A Eucaristia que não é apenas lembrança da presença de Deus, mas a Eucaristia que é verdadeira e realmente a presença de Deus entre nós. E por que é que Deus está verdadeiro e realmente presente entre nós na Eucaristia? Porque vocês e eu somos gente fraca e sempre precisamos dele por perto. Vocês e eu somos gente que cai todo dia. Vocês e eu somos gente que cai e vacila a todo minuto. E na Eucaristia, na palavra, ele diz, eu sou aquele que levanta o que tomba, que sustenta o que vacila, porque eu não me esqueço de você. A grande pergunta é, na hora da dificuldade, Deus não esquece da gente, mas será que a gente sempre se lembra dele? Ou a gente vai sapecando por tudo enquanto é lado nesse mundo, procurando tantos caminhos tortuosos, e por fim, quando esse mundo não deu conta de dar solução, a gente volta para a casa do Pai para encontrar a Eucaristia. Que bom é Deus, que mesmo sendo rejeitado, não nos rejeita. Que bom é Deus, que mesmo não sendo amado por nós, continua nos amando até o fim. Que bom é Deus, que perpetua a sua presença amorosa tão perto de nós, que nós até podemos tocar nele. É o que nós faremos daqui a pouco na comunhão. Seja pela comunhão na nossa boca, seja a comunhão na nossa mão, nós tocaremos fisicamente, sacramentalmente, o Filho de Deus. E ele, por sua vez, tocará também em nós.
E o toque de Jesus transforma. O toque de Jesus curou o cego, curou o mudo, curou o surdo, o paralítico, o coxo, expulsou o demônio. O toque de Jesus tem o poder de transformar a nossa vida. Basta que a gente queira de coração sincero. Peçamos hoje a Nossa Senhora e a São José, que eles dois intercedam por nós, para que esta missa não seja mais uma missa na nossa vida, para que a comunhão de hoje não seja mais uma comunhão, mas seja de fato a missa que marque o fim de uma vida velha e o começo de uma vida nova. Que a comunhão de hoje marque o fim de uma vida antiga e o começo de uma vida nova, para que, tocados pelo amor de Deus, a nossa vida também se transforme à luz desse amor e o cavalinho da nossa vida seja adestrado para o céu, que é a nossa pátria celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.